Boa noite, irmãos. Graça e paz. Amém? A partir de agora estamos conectados uns com os outros e com o trono da graça de Deus. Vamos louvar aquele que é o único digno de louvor, honra e glória. Aquele que morreu, mas ressuscitou para nos trazer a vida eterna. Fique em pé, louve você mesmo, de onde você está, da sua casa. Adore ao Senhor. Veja o amor do Pai, mistério que não posso entender. Quão grande é o seu amor e o quanto nos deseja. As coisas deste mundo não são nada diante dele. Pai infalível, o que se compara a ti? Veja o Filho de Deus, leão e o cordeiro dado a nós. O Verbo se encarnou, Salvador da minha alma. Sofreu, portanto, amar a humanidade, e o seu sangue é salvação. Jesus Messias, o justo se entregou. Não foi o fim, ele ressuscitou. Grande amor. Veja comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor que me leva à verdade. Traz luz ao meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Ó Santo Espírito, teu reino quero ver. Ó Santo Espírito, faz em mim canta minha
aleluia. Quero convidar o Ministério de Celebração para que juntos possamos continuar louvando e engrandecendo o nome do nosso Deus. A graça e a paz, queridos, amém? Hoje é dia de celebrar ao Senhor, celebrar e agradecê-lo pelo que Ele tem feito na nossa vida. Então nós vamos louvá-lo juntos, ao Senhor, com muita alegria. Nós queremos te convidar para estar conosco nesse tempo de louvor e adoração ao nosso Deus. Todos nós vamos juntos celebrar. Eu te agradeço, Deus, e dizer que toda a honra, toda a glória sejam dadas somente a Ele, ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Vamos celebrar com alegria, agradecendo a Ele. Aleluia. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Sou de Deus e sou de Cristo. Celebre com palmas ao Senhor, com alegria. Aleluia. Eu te agradeço. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo seu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo, eu não paro, não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Jesus mudou a minha história, e fez o que ninguém podia imaginar. Ele acreditou e isso é tudo. Só vivo para Deus, eu sou de Deus. A honra, a glória, o louvor a Deus me levanta das minhas mãos. Quero dizer que te pertenço, eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desistiu, Ele não se esqueceu, Ele insistiu. Jesus mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Ele acreditou e isso é tudo. Só vivo para Deus, eu sou tudo. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus me levanta das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço. Jesus mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Ele acreditou e isso é tudo. Só vivo para Deus. Eu sou tudo. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus me levanta das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus me levanta.
como é bom pertencer ao nosso Deus. Por isso nós vamos celebrar declarando a maravilhosa graça do Senhor, a graça que nos salvou, que nos libertou, que nos transformou. E é por isso que nós estamos aqui nessa noite. Vamos juntos celebrar a maravilhosa graça do Senhor sobre nós. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Será que você pode cantar conosco? Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou.
Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte Vamos celebrar. Digno. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Seu amor que não falha tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Maravilhosa graça, amiga. Maravilhosa graça, teu amor que não falha, tomou o meu lugar, levou a minha cruz, teu sangue me salvou, minha dívida pagou. Jesus, eu canto, porque hoje livre sou. Aleluia, porque Ele é digno e venceu a morte. E você é livre para louvar e adorar a Deus nessa noite com alegria. Por isso nós declaramos que Ele nos sonda, Ele conhece o nosso coração. Nos prostramos diante da cruz de Cristo Jesus, para adorá-lo na beleza da sua santidade. Adore ao Senhor juntamente conosco. Este é o amor de Deus. Oh Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho. Diga, eu sei que me ama. Eu sei, me amas, estás presente a me cercar Em todo tempo. em todo tempo. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Ele é nosso guia, nosso protetor. Cante. Tu és meu guia.
certeza, porque ele venceu a morte. Por isso ele é um plano perfeito. Jesus é o plano perfeito. Ele veio para nos salvar. Ele nos resgatou e nos trouxe com sua forte mão. E por isso nós estamos aqui para celebrar e adorar Ele. Jesus é o plano perfeito. Vamos adorar o Senhor. Salvar, um pacto para selar, silêncio no céu, resgate, salvação, encheu seu coração, ele nem hesitou. No palco do amor, o autor anunciou a vida e salvação. Tudo que ele fez foi obedecer o plano que Deus escreveu. O que aconteceu? História parecia ter chegado ao fim, a sua graça me alcançou, e quando tudo parecia estar perdido naquela cruz, o seu sangue me libertou. Plano perfeito. Jesus, o plano
Deus, nosso Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, por mais esse momento que nós estamos passando, Senhor, louvando e glorificando o teu santo nome, Senhor. Nós te pedimos, Pai, que tu esteja, Senhor, com cada lar, Senhor, que está nos assistindo, Senhor, que esteja derramando as tuas bênçãos, Senhor, bênçãos de saúde, ó Pai, de paz, Senhor, alegria, Senhor, que aquelas pessoas, ó Pai, que estejam sem esperança, Senhor, que encontrem em Ti, Senhor, a única esperança, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, ó Pai, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Olá, irmãos. A paz do Senhor Jesus. Obrigado por me permitir chegar até você, na sua casa, no seu lar, para compartilhar um pouco da palavra do Senhor. Essa data é uma data muito especial. Muitas pessoas no mundo inteiro estão separando esse momento para celebrar em memória a Páscoa, que foi celebrada no Antigo Testamento. Hoje Jesus é a nossa Páscoa. E para iniciar essa nossa reflexão, eu quero me dirigir ao texto sagrado, livro de Levítico, no capítulo 23, o verso 4 e o 5. Aqui esse texto fala das festas que o Senhor tinha ordenado para o seu povo depois que saíram do Egito. E nós vamos pensar um pouco nessa prática. O texto assim nos diz: além do sábado, estas são as festas que o Senhor estabeleceu, as reuniões sagradas que serão celebradas anualmente no devido tempo. A Páscoa do Senhor começa ao entardecer do 14º dia do primeiro mês. Oremos por um instante. Pai amado, ajuda-nos a meditar e aprender algo da Tua parte, nesta hora em que ouviremos a Tua palavra, em nome de Jesus. Nós encontramos muitas pessoas por aí, tentando celebrar a Páscoa, mas extremamente equivocadas. Algumas delas estão tentando celebrar a Páscoa fazendo uso de ovos e chocolates e coelhinhos. Apesar de eu particularmente gostar de chocolate, sinto lhe dizer que essa ideia de coelhinhos e ovos não é uma ideia bíblica. Muito pelo contrário, essa ideia distorce o verdadeiro sentido da Páscoa. Mas sem sombra de dúvida que esse é um momento muito especial também para ajudar algumas pessoas a entenderem o que é a Páscoa e o sentido da Páscoa. Então, quando nós lemos a narrativa da Páscoa no Antigo Testamento e posteriormente nós nos dirigimos a João, capítulo 1, verso 28, quando Jesus diz, apontando para Jesus, João Batista, o profeta João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, o Antigo Testamento é melhor entendido à luz do Novo Testamento, revelado em Jesus, na pessoa de Jesus. Então, à luz das Escrituras, do Novo Testamento, nós percebemos e podemos afirmar que Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. Ele é o Salvador, enviado de Deus, nosso resgatador, à semelhança do que Moisés tinha sido enviado da parte de Deus ao Egito para libertar o povo escravo. Então, quando nós lemos Êxodo capítulo 11 e o capítulo 12, percebemos ali a narrativa da primeira Páscoa que fora celebrada no Egito. Milhares de famílias estavam reunidas naquele lugar, apesar das adversidades que eles estavam enfrentando, e de modo semelhante, nesse tempo também, muitas famílias, as nossas famílias, estão enfrentando as adversidades por causa do momento dessa praga, dessa pandemia no mundo inteiro. Mas há uma pergunta a ser feita: por que Deus ordenou que a celebração acontecesse por meio daquelas famílias, conforme Êxodo capítulo 11, 12, 13, e também em Levítico capítulo 23, como acabamos de ler? Então a própria Bíblia traz respostas a essa pergunta. A primeira razão que Deus ordenou a celebração da Páscoa para que fosse um memorial. Sim, um memorial.
Porque o objetivo era manter viva na memória do povo aqueles acontecimentos que marcaram a vida deles, que marcaram a história de um Deus todo-poderoso que ouviu o clamor dele, conforme em Êxodo capítulo 1. Deus ouviu o clamor e veio ao encontro para atender ao chamado, para libertar um povo que estava oprimido. Então, por isso que anos após ano, os hebreus se reuniam para celebrar ao Senhor. Era uma festa, porque na mentalidade deles, eles estavam celebrando porque Deus fez uma promessa e cumpriu essa promessa. Por que não dizer também que a profecia se cumpriu? Deus interviu na história de um povo escravo no Egito e promoveu uma maravilhosa obra, a obra da libertação. É interessante perceber esse fato da narrativa da Páscoa, porque de vez em quando encontramos pessoas afirmando por aí, porque Deus age dessa forma, porque Deus não age eliminando completamente o sofrimento humano. Você já viu essa pergunta por aí? Porque Deus não age eliminando o sofrimento da humanidade. Meu amigo, meu irmão, deixa eu lhe dizer uma coisa. Deus agiu. Deus sempre age. Nós é que muitas vezes não queremos enxergar, nem reconhecer o modo de Deus agir. A Páscoa no Egito, do modo como tudo ali aconteceu, é uma grande prova de que Deus agiu, de que Deus veio ao encontro de um povo que clamou por Ele, que pediu por Ele. Algo que nesse tempo presente, as nações, as famílias no mundo inteiro precisam também fazer, clamar ao Senhor, buscar ao Senhor, se arrepender dos seus maus caminhos e buscar o Senhor, pedir uma intervenção de Deus. Então, o que aquela intervenção representou? Bom, representou acima de tudo o amor de Deus. E eu uso João capítulo 3, verso 16, para confirmar esse amor. Porque do mesmo modo que Moisés foi enviado, Jesus foi enviado, e João 3,16 diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O Todo-Poderoso foi ao encontro primeiro de um homem, chamado Moisés, no Monte Sinai. E depois Deus enviou esse mesmo homem, em seu nome, no nome de Yahvé, o Deus Todo-Poderoso, e disse: liberta o meu povo. Agora, deixe-me falar um pouco da escravidão. A escravidão é uma das piores coisas que um ser humano pode vir a passar. E quando a escravidão aconteceu ali no Egito, Deus não estava alheio por tudo aquilo. Então, Deus ainda hoje não está alheio ao que está acontecendo no mundo, o sofrimento. Mas é preciso que hoje as famílias no mundo inteiro se voltem para o Senhor. A Páscoa deve ser celebrada, de fato, como um memorial, como nós vimos, para que nenhum ser humano volte a experimentar essa triste prática da escravidão. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Se a escravidão de um ser humano sobre outro é doloroso, é algo terrível, há uma escravidão também gerada ao homem por causa do pecado. E Jesus foi enviado para libertar esse homem do pecado, da sua própria culpa. Então, nós precisamos nos lembrar de que Deus ouviu o clamor daquele povo, Deus está vendo e ouvindo o nosso clamor. Deus virá ao nosso encontro e nos livrará desse momento presente que estamos passando. Mas falando em escravidão, ninguém tem o direito de tornar alguém escravo, um semelhante. E me permita aproveitar esse momento para apontar um dado real dos nossos dias.
Amanda Previdelli, ela publicou um material muito interessante no dia 22 de outubro de 2013, pela revista Exame, e que ela afirmou que estima-se que existam hoje 29,8 milhões de pessoas que vivem em regime de escravidão. Ela disse também que a África é o continente que tem a maior concentração de escravos no mundo. A região do Paquistão e também da Índia, juntos, formam um grande celeiro de escravos. Uma grande multidão de escravos. Aproximadamente 14 milhões de pessoas. E aqui no Brasil, segundo estudos, num ranking de 162 países, o Brasil ocupa o 94º lugar, com aproximadamente 290 mil escravos, ou pessoas vivendo em situações análogas à escravidão, numa completa pobreza, numa miserabilidade. Então é algo que nós precisamos também pensar, porque Deus, neste momento, está atento para o nosso clamor, mas nós precisamos estar atentos à realidade que está no mundo. Nós precisamos pensar isso como nação, nós precisamos pensar isso como igreja, nós precisamos pensar e clamar a Deus uma intervenção sobre isso. Neste momento, ricos e pobres estão enfrentando esse grande dilema, esse grande drama da questão do coronavírus. O mundo inteiro está preocupado com isso, e deve se preocupar sim. Mas não só em função do coronavírus, mas em função de outras miserabilidades que estão acontecendo no mundo inteiro. Nós precisamos pedir intervenção de Deus a essa realidade nos dias de hoje. Nós precisamos clamar e pedir a Deus que venha, atenda o nosso chamado contra essa praga chamada Covid-19. Mas não vamos apenas pedir a Deus que venha ao nosso encontro, pensando apenas no nosso sofrimento, na nossa condição de sofrimento, mas também na condição dessa desumanidade que é a escravidão, a pobreza, a extrema pobreza, que o mundo poderia resolver isso. Em todos os lugares, poderiam resolver isso. Então fazemos aquela pergunta, por que Deus ordenou celebrar a Páscoa? E aqui eu quero apresentar para você a segunda razão. Deus ordenou para que aquela história de escravidão e da intervenção de Deus fosse contada por todas as gerações. Mas eu preciso me reportar a algo interessante a vocês que antecederam aquela Páscoa, especificamente no Egito. Quando nós lemos Gênesis, capítulo 11, podemos identificar ali que Deus chamou Abraão da terra dos caldeus. O pai de Abraão tinha saído da Caldeia, do meio dos caldeus. O nome dela era Tera. Tera, ele é da linhagem de Noé. E depois da morte do pai de Abraão, já no capítulo 12, Deus chama Abraão e faz a ele uma promessa que daria a terra de Canaã para ele e aos seus descendentes. Então foi a partir de Abraão que Deus formou um povo para si. É interessante que o profeta Isaías, no capítulo 43, no verso 21, lá está registrado esse texto de forma muito linda, que Deus disse a respeito do povo de Israel: este povo que formei para mim, para que me dê louvor. Louvor. Então Deus formou aquele povo para o louvor da glória dele. Um tempo depois, Jacó, neto de Abraão, enfrentaram com toda a sua família um período de longa escassez, de chuvas, fome. E eles foram para a terra do Egito. Lá estava José, seu filho caçula, e Deus usou toda aquela situação para acolher e para salvaguardar a toda a família
de Jacó, seus filhos, suas noras, seus netos. O texto diz, em Isaías 41 a 42, perdão, em Gênesis 41 a 42, que Jacó desceu para ali com uma média de 70 pessoas. Eles não chegaram ali na condição de escravos, mas na condição de trabalhadores, criadores de gado, de ovelhas. E trabalharam ali durante algum tempo. Mas depois da morte de José e do faraó, daquele primeiro faraó que acolheram ali, o faraó, daquela época, resolveu exigir por pão, por terra e por trabalho, o povo uma situação de escravidão. Quando lemos o texto de Êxodo, capítulo 1, e percebemos ali na narrativa, a razão dos trabalhos forçados exigidos por Faraó. Primeiro, por uma questão de se manter no poder. E segundo, porque o povo prosperava e crescia muito. Então ele deu ordem que o povo estivesse em trabalho forçado, de pura escravidão. E não somente isso, mandou que matasse todas as crianças do sexo masculino que nascessem naquele período. Então, a Páscoa, de fato, precisa ser estudada, ser comunicada de geração após geração. As crianças, os jovens, os adolescentes precisam ouvir e entender essa linda história de amor, essa linda história de resgate, de providência divina, de um plano. Porque Deus formou um povo para si, e a Páscoa significa que Deus reivindicou de volta a Ele um povo que Ele criou para si, para que Ele desse louvor. E essa história, ela se reproduz com muita beleza em João 3,16, como já citei para vocês, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ou seja, Jesus foi enviado como Moisés foi enviado para o resgate de um povo. Agora, não apenas livre das amarras do governo dos homens, mas livre, acima de tudo, do pecado, das mazelas deste mundo, das mazelas do diabo. É verdade, nós não somos hebreus, mas por Cristo nos tornamos cristãos, fomos adotados e nos tornamos assim povo do Senhor, povo para a glória do Senhor. Basta ler João capítulo 15, verso 1, quando Jesus diz que Ele é a videira verdadeira, que nós somos os ramos, fomos enxertados nessa videira. A terceira razão por que se deve celebrar a Páscoa, esse memorial, é para que jamais esqueçamos que Deus é o socorro bem presente na hora da angústia. Salmo 46. Naqueles dias, Deus tomou providência. Deus levantou no meio do povo um libertador. Seu nome era Moisés. E por meio daquele homem, Deus enviara ao povo, debaixo da autoridade de Deus, com um cajado na mão, cajado de pastor de ovelhas, auxiliado pelo seu irmão Arão. Moisés então foi ao palácio em nome de Yahvé, o grande eu sou, o Deus Todo-Poderoso. Que história linda! Por intermédio então de Moisés, Deus enviou 10 pragas no meio daquele povo e confrontou o faraó, mostrando que aquela besta fera não era um Deus, mas mortal como qualquer um outro, porque somente Yahvé é o Senhor, o Deus poderoso. As 10 pragas foram lançadas assim sobre o Egito, mas por meio delas, Deus tomou providência, e Deus forçou que Faraó abrisse as portas do Egito e liberasse um povo para adorar ao Senhor numa nova terra, em um novo lugar que Deus tinha preparado para eles, livrando então da escravidão. Então, todas as vezes que o povo celebrou Páscoa, estava ali alimentando a fé e a expectativa de que a fonte de vida é o Senhor. Então nós podemos crer que como Deus fez no passado, como Deus interviu,
A qualquer momento Deus pode vir intervir na nossa história de vida, na nossa história como família, na nossa história como igreja, na nossa história como nação. Deus pode vir e dar uma merecida lição às nações, aos nossos governantes. Deus pode vir e colocar novamente as coisas em ordem. Então celebramos a Páscoa hoje, pelo que ocorreu no passado, mas com os nossos olhos tão somente voltados para um futuro melhor. Deus de fato é a nossa providência. Deus tomou providência diante daquele império que subjugava com injustiça um povo. Aquele império caiu. Eu não tenho dúvida que impérios também cairão, também ruirão, porque o império do homem é passageiro, mas só Deus é eterno. Só Deus é eterno. Para nós hoje, a intervenção de Deus no Egito representa que Deus virá em resposta ao nosso clamor. Então rememoremos esse momento. Celebremos a Páscoa com esperança no nosso coração. A quarta razão por que precisamos rememorar a Páscoa é para fortalecer o coração. Há muitas coisas que acontecem na nossa vida e de vez em quando nós estamos como que desanimados. Então Deus, em meio ao caos, em meio aos problemas, em meio às dificuldades, Deus vem e relembra o povo, relembra o seu povo, relembra as nações de que Ele é o Senhor. Quando Deus ordenou que as famílias se juntassem e sacrificassem um cordeiro para celebrar a Páscoa, isso não pareceu algo confortável para eles naquele momento. Como festejar, como celebrar? Entretanto, eles fizeram por fé e obediência. Hoje também, nós estamos sendo desafiados a celebrar a Páscoa nessa perspectiva. Não estamos reunidos em multidões, estamos apenas reunidos em família para celebrar a Páscoa quando for naqueles dias. Mas alguém pode pensar, como podemos comemorar a Páscoa? Vivendo tamanha epidemia de realidade mundial. Inclusive, o relatório da ONU, do último dia 31 de março, diz que, pela revista Exames, que a ONU confirmou que a crise que estamos passando no mundo inteiro é a pior desde a Segunda Guerra Mundial. Então, podemos nos perguntar, qual motivo temos para celebrar a Páscoa? Temos dois motivos. Deus ordenou e nós celebraremos então com fé. Como no passado, Deus mandou aquelas famílias observar aquele memorial e guardar e aguardar até que o propósito dele acontecesse, se realizasse naquele momento da história. Será que de forma muito semelhante Deus nos está nos dando essa oportunidade de nos recolhermos em casa, no meio das nossas famílias, para uma profunda reflexão, uma retomada de decisões, para que os propósitos dele se concretizem? Porque não tenho dúvida, nós estamos a passos largos para o momento do fim, momento do juízo final, para o Apocalipse. O segundo motivo é para que jamais percamos a esperança. Deus é a fonte da nossa esperança. Enquanto alguns estão desesperados, porque estão perdendo recursos, porque estão perdendo a saúde, porque a saúde está ameaçada, nós somos convocados para estar na presença do Senhor, alimentando a esperança. Além disso, também para testemunhar ao mundo inteiro que nós servimos aquele que tem o controle da história. Então, nós celebraremos com esperança, com fé e com obediência. Ao ler as Escrituras, nós encontramos com homens que foram fiéis, tais como Noé. Noé recebeu uma ordem do Senhor para construir uma arca, e assim ele fez, apesar de toda a crítica, apesar de toda a rejeição sofrida pelos seus conterrâneos, e mesmo sem ver uma nuvem de chuva no céu, ele construiu e entrou na arca com a sua família, e Deus mandou o dilúvio naqueles dias. Que nós sejamos fiéis como foi Noé.
Que nós sejamos fiéis, como foi Daniel, que apesar da injusta condenação, ele enfrentou os leões, mas foi no poder e na força do Senhor, sabendo do risco, mas naquela situação específica, Deus livrou Daniel, que Deus nos livre também. Assim como Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enfrentou a fornalha na Babilônia, enfrentemos as adversidades, mas enfrentemos com o Senhor. Então celebramos a Páscoa por fé e não por medo. A pandemia pode atingir alguns de nós, porque nós não estamos isentos de momentos de sofrimento. Mas se tivermos que passar, se tivermos que enfrentar, faremos isso pela fé no nome do Senhor. Por último, eu quero me dirigir a você, pensando sobre a Páscoa nos dias de hoje. Desde que Jesus chegou a esta terra, conforme a narrativa dos evangelhos, Jesus trouxe uma nova expectativa também de vida, de esperança. Aprendemos até aqui a Páscoa na perspectiva do Antigo Testamento, mas Jesus é a nossa expectativa da Páscoa ressignificada. Ele é a base da nossa Páscoa hoje, em todo o Novo Testamento. E eu relembro para vocês o que João disse, capítulo 1, verso 29. Quando João viu Jesus, ele disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então relembramos mais uma vez o que o próprio Jesus disse em João 3,16, que Deus o enviou o seu unigênito Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E mais à frente, 1 Coríntios capítulo 5, verso 7. Paulo, orientando aqueles irmãos da cidade de Corinto, ele disse: porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Então, de fato, Jesus é o nosso Cordeiro Pascal. E é em nome dele, é com fé nele, é na confiança que temos nele, no poder do nome dele, que nós celebramos agora essa nova Páscoa. Lucas capítulo 22, verso 15 ao 20, o texto diz que Jesus usou as seguintes palavras. Você pode acompanhar comigo, você pode pegar a sua Bíblia e ler comigo. Lucas capítulo 22. No verso 15 em diante, o texto assim nos diz: Lucas, capítulo 22, verso 15. Estava ansioso, disse Jesus, para comer a refeição da Páscoa com vocês antes do meu sofrimento. Pois eu lhes digo agora que não voltarei a comê-lo até que ela se cumpra no reino de Deus. Então tomou um cálice de vinho, agradeceu a Deus, depois disse: tomem isto e partilhe entre vocês, pois não beberei vinho outra vez até que venha o reino de Deus. Tomou o pão e deu graças a Deus, depois partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: este é o meu corpo, entregue por vocês, façam isto em memória de mim. Depois da ceia, Jesus tomou o cálice do vinho e disse: este é o cálice da nova aliança, confirmada com o meu sangue, que é derramado como sacrifício por vocês. Como cresce de sentido, de significado aquela Páscoa, em saber que Jesus é a nossa Páscoa. Que Jesus é a nossa Páscoa. Então eu ainda me reporto a Lucas capítulo 23, o verso 44, quando ali está escrito: já era cerca de meio-dia, e a escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde. A luz do sol desapareceu e a cortina do santuário do templo rasgou-se ao meio. Então Jesus clamou em alta voz:
Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. E com essas palavras, ele deu um suspiro. Então aqui, nesse texto, está mais uma vez a prova de que Jesus é o nosso Cordeiro Pascual. Aquele que tira o pecado do mundo. E ainda quero me reportar a você, que aquele Cordeiro que foi sacrificado lá no Egito, alimentou o povo para uma longa jornada. Jesus, o nosso Cordeiro Pascual, ele veio e de forma simbólica, ele repartiu ali com os primeiros discípulos aquele pão representando a sua carne que seria rasgada na cruz. Mas a grande e boa notícia é que aquele cordeiro foi morto, mas não está mais no túmulo, ele ressuscitou. Lucas capítulo 24, do verso 1 ao 7, o texto assim nos diz: no primeiro dia da semana, bem cedo, as mulheres foram ao túmulo, levando as especiarias que havia preparado, e viram que a pedra que tinha sido afastada da entrada. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. E enquanto estava ali, perplexas, 2 homens apareceram, vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui. Ele não está aqui. Ressuscitou. Lembre-se do que ele disse na Galileia: é necessário que o Filho do Homem seja traído e entregue na mão dos pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Aleluia! Aleluia! O Cordeiro da nova aliança foi sacrificado por nós, mas ele não está morto, ele ressuscitou. Jesus é o nosso Senhor, aquele que está acima de todos. Então aquilo que aconteceu no passado era algo que apontava para uma nova Páscoa, para uma nova aliança, para um novo momento. Porque como Moisés foi conduzido por Deus a libertar o povo, Jesus também foi enviado. Então o mesmo Jesus que ressuscitou e foi ao trono, foi ao acesso aos céus, ele voltará. E ele voltará para nos livrar do mal. Ele voltará para nos livrar do poder das trevas. Ele virá para nos livrar do império dos homens. Portanto, é tempo de celebrar, primeiro no nosso coração. Celebrar em família, celebrar porque o Senhor virá para colocar ordem em meio ao caos. Ele é o nosso Cordeiro Pascal. Por isso, celebremos a Páscoa. Ele está vivo. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Querido amigo, espero que tudo isso que você ouviu faça sentido para a tua vida. Eu espero que você aproveite este momento para confirmar a sua aliança ou para fazer uma aliança com Deus. Eu espero que você, neste momento, entregue sua vida a Jesus, se arrependa dos seus pecados e se prepare para a segunda volta de Jesus. Porque os dias são maus. Nós temos esperança que as coisas melhorem. Pode ser que esse momento seja apenas um sinal do Senhor, sem querer amedrontar a sua vida. Lá no Egito foram 10 pragas. Nós estamos vivendo agora um tempo de uma praga chamada coronavírus. Não quero aqui me comportar vaidosamente, dizendo que essa é a primeira de 10, não é isso que eu estou querendo dizer. Mas o que eu estou querendo dizer é que Deus pode estar usando tudo isso para dar um sinal do propósito dEle, da vontade dEle para as nossas vidas. Portanto, queridos, faça uma aliança ou renove a sua aliança com Deus. Entregue a sua vida a Jesus. No final,
deste vídeo, nós vamos colocar aqui um número de telefone. Você pode entrar em contato conosco, confirmando a sua decisão por Cristo. Nós estamos sim aqui em Cajazeiras. Se você estiver nas proximidades, você será muito bem-vindo quando passar essa fase para estar conosco nos próximos encontros. Mas queríamos saber da sua decisão. Se você está tomando uma decisão por Cristo, se você quer uma assistência, o que você está desejando, que oremos por você. Mas tome essa decisão no seu coração. Reúna sua família agora e clame pela presença do Senhor. Peça perdão a Ele pelos seus pecados, entregue a vida dele, a sua vida a Ele. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém chegará a Deus senão por meio de Jesus. Esse caminho eterno. Esse caminho eterno. Queria orar com você. Você pode orar comigo? Incline a sua cabeça. Querido Deus e amado Pai, eu quero colocar diante do Senhor esse amigo, essa amiga que está reunida agora em casa, sozinha ou com seus familiares, que está entregando a vida dela ao Senhor, que está entregando a família dela ao Senhor. Quero te pedir que haja paz nesse lar. Quero te pedir que haja a bênção do Senhor neste lar. Que o Senhor tire todo o medo, toda a ansiedade, toda a preocupação. Que eles estejam agindo por fé e não por medo. Que caia por terra toda a insegurança. E que eles confiem no Senhor para enfrentar o dia mal, para enfrentar as dificuldades, os obstáculos e as ameaças, mas tomando todas as precauções necessárias para enfrentar esse momento, mas confiando no Senhor. E confiando ao Senhor a vida, a alma dele, esperançosa sobre aquele grande dia em que o Senhor voltará. Então eu te peço tua bênção e tua paz. Te peço refrigério nesta casa, nesse lar. Te peço que o Senhor supra as necessidades de todo tipo. Que o Senhor supra a mesa, que o Senhor supra de saúde, que o Senhor supra de esperança. Eu te peço e te agradeço, Pai, nesta hora, pela tua bênção em cada vida, em cada lar, em nome de Jesus. Amém. Espero que você tenha orado conosco, tenha confiado sua vida, teu coração a Jesus, com muita fé, e eu espero encontrar com você em breve, seja no templo, seja nos próximos cultos que serão gravados e transmitidos, para que você possa continuar alimentando a esperança de Deus no teu coração. Nós queremos aproveitar esses últimos instantes, encerrando esse nosso encontro, para avisar aos membros da Igreja Batista Éden que às terças e quintas nós estaremos em caráter administrativo, de portas abertas, para acolher os irmãos dentro das suas necessidades. E aqueles que querem fazer doação para as pessoas que estão enfrentando dificuldades, as famílias que estão enfrentando dificuldades, vocês são muito bem-vindos. Os seus donativos serão encaminhados às famílias que estão enfrentando dificuldades neste momento. Nós também colocaremos a conta da igreja para aqueles que querem fazer as suas doações e também a sua oferta de missões mundiais, já que nós estamos finalizando um tempo da nossa campanha e você poderá também fazer o seu depósito em uma das contas que serão colocadas no final desse vídeo. Que Deus te abençoe. Que Deus te abençoe até os nossos próximos encontros. Eu quero encerrar agora com a bênção apostólica. Que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e a doce, inconfundível presença do Santo Espírito, da unção do Santo Espírito, esteja em cada lar, em cada família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Se cuide, que Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus. Amém.